Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de vlog, de um papo sobre Projeto Clássicos, meu livro que sai em setembro, um pouco de Bienal, então são os bastidores de tudo que está acontecendo para vocês. Mas antes, queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Tem o Instagram, gente, que é o conteúdo mais leve, também é legal me seguir por lá, assim como a newsletter, que tem link na descrição. Eu falo de suspense, romance, meus gêneros prediletos. Ela é gratuita, então é outro meio aí da gente conversar. E vamos conversar então sobre o que anda acontecendo. E eu acho que eu começo pelo Projeto Clássicos. Gente, tô super atrasada. Nunca aconteceu dessa maneira, mas também nunca aconteceu tudo ao mesmo tempo agora, né? A Bienal era um evento que eu precisava estar presente o máximo de dias possíveis. E foi o que eu fiz. Tanto é que eu até fiquei doente. No sábado passado eu tive que ir pro hospital. Porque a Bienal é tudo muito intenso, é muito grande, de grandes distâncias, um ar-condicionado muito possante. E eu não sabia que eu estava com uma sinusite já há 2 semanas e que a Bienal fez agravar essas condições climáticas do inverno de São Paulo somadas ao ar-condicionado gigantesco que existia lá dentro e aquelas multidões, as filas, o cansaço mesmo de você percorrer essa maratona de estandes, palestras, mesmo chegar lá no Expo Center Norte, enfim. Piorei bastante, não tá boa ainda a voz, agora que tá melhorando, mas eu tive que ir pro hospital. E com isso, o Projeto Clássicos está atrasado. Está atrasado em junho e o julho, né? A Muralha eu não consegui acabar. Eu já deveria estar lendo o Retrato de Dorian Gray, que eu tô louca para ler. Mas eu não sei como eu vou solucionar isso. Porque agora eu vou entrar no próximo tópico, que é o meu livro em setembro, sendo lançado na Amazon. Para que isso aconteça, nesse momento eu tenho muito trabalho para finalizar todas as edições e tudo mais, eu já vou explicar isso. Então, o Projeto Clássicos, eu imagino que semana que vem, que é o prazo que eu tô me dando para terminar essas etapas que dependem de mim no livro, talvez eu tenha aí mais clareza de como eu vou resolver esses atrasos. Se eu transfiro, se eu corto, se eu faço em algum outro momento. A gente vê isso depois. Eu peço desculpas para quem acompanha o projeto. Eu sei que tem pessoas lendo comigo que, aliás, já acabaram de ler, obviamente. Mas eu tô bem enrolada, mas acharemos um caminho para isso. Livro em setembro. Como vocês sabem, eu sou uma escritora iniciante, conhecendo esse métier há alguns anos. Mais detalhadamente, eu tinha aquela visão romântica do escritor. Na prática, ela não é tão romântica assim. O escritor ele tem bastante trabalho e precisa da ajuda de muitos profissionais. Quando você já tem uma editora, essa editora normalmente cobre toda essa mão de obra, essa assistência que o escritor precisa. Do que eu tô falando? Do próprio papel do editor. Se você tem uma editora, o editor ele vai ler a sua obra e vai fazer sugestões do que ele tá vendo ali em relação ao mercado, ao seu público-alvo, ao que ele conhece daquele setor, daquele nicho, e vai falar, olha, muda aqui, faz assim, faz assado, isso aqui tá muito legal, mantém, olha, reforça mais isso, isso aqui talvez não, o que você acha? Então esse é o papel do editor, de colocar a tua obra em perspectiva com o mercado, com os conhecimentos dele. Isso é fundamental. No teu caso, quando você é um escritor independente, você ainda não tem esse editor. Mas, tudo está perdido? Não! Você pode contratar a leitura crítica. Um leitor crítico que vai ter exatamente esse papel
Ele vai ler toda a sua obra e vai discriminar ali as sugestões dele. No que diz respeito, por exemplo, à consistência desses personagens, se o seu protagonista está com destaque suficiente, se o conflito da história já está claro desde o princípio, se o arco dramático que esse personagem vai percorrer está se refletindo bem ali na trama, seus personagens secundários, seu narrador consistente durante toda a narrativa. São pontos assim muito importantes. Imaginem assim, escritores são um tanto sensíveis à crítica. Eu tô falando isso porque eu sou assim, mas já percebi que muitos escritores são assim, né? A gente coloca tanta dedicação, tanto amor, tanta vontade naquele livro que você acaba assumindo que aquele livro é o seu filho. E se alguém vem criticá-lo, é como se alguém criticasse o seu filho. E foi interessante uma palestra da Bienal com uma agente literária que ela reforçou isso. Não tomem seu livro como um filho, porque ele não é, ele é um produto. E quando o editor dá esses pitacos, é para lapidar o seu produto ainda mais e deixá-lo ainda mais atrativo para o leitor. Né? Com toda essa experiência que o editor tem, ele consegue fazer isso da mesma forma que o leitor crítico, que é um profissional do mercado, gabaritado para fazer aquilo. Gente, que experiência maravilhosa foi mandar o meu livro. Eu terminei, né? O ano passado eu escrevi, no começo desse ano eu reescrevi, eu deixei na gaveta, amadureceram as ideias, aprendi mais coisas, peguei esse texto, retrabalhei e mandei para o leitor crítico com experiência no mercado. E o retorno foi maravilhoso. Você aprende muito. E eu pensei que eu ia receber mal as críticas, que eu ficasse ali brigando com elas, mas isso não aconteceu. Eu acho que também entra no processo de amadurecimento e enxergar o livro como esse produto que sempre pode ser melhorado por você e por essas interferências desejáveis. E você também precisa, acho que, manter essa calma de julgar o que vale a pena ou não, o que eu gostaria que fosse de um jeito, mas, enfim, você consegue discernir quais são os pontos que você vai absorver, vai mudar, vai retrabalhar e outros que você gostaria de ter aquele efeito mesmo. É bem interessante. Eu concordei com 100% dos argumentos da leitora crítica, foi maravilhoso. E é isso que eu tô fazendo agora, eu tô reescrevendo os pontos que ela me mostrou. Ah, que pontos, por exemplo? Eu fiz uma menção, um dos livros que me inspirou nessa história foi A Tempestade de Shakespeare. E isso lá no comecinho da história, ela já entrou com citações, com situações que remetem à Tempestade de Shakespeare. Shakespeare que foi a última obra dele, A Tempestade, a última obra sozinho, uma peça muito bonita, que mistura natural e sobrenatural, que tem uma pegada de magia, que resume a obra de Shakespeare, uma despedida. Ela tem toda uma conotação muito especial e eu tinha colocado como norteadora e como inspiração no livro. O que acontece é que no processo, muitas vezes você deixa isso mais leve, não é uma coisa que você usa tanto, eu acho que foi o que aconteceu. E ela, quando leu, falou assim, nossa, que legal você fazer essas menções, ficou muito bacana. Aí ela vem com um conselho, se eu fosse você, eu explorava mais, porque isso deu um brilho e você trazer mais esses componentes, mais paralelos feitos com essas duas, com a sua história. E A Tempestade, essa releitura mais moderna, é muito bacana. E eu tinha essa intenção, mas ela ficou muito fraca. Agora eu tô reforçando isso. Deixar mais claro o conflito, por exemplo. Evidenciar alguns outros pontos. Ela vai mostrando algumas inconsistências. Meu narrador, ele é um tanto irônico. É em terceira pessoa. E a voz dele, muitas vezes, se confunde com a voz de alguns personagens.
para eu tomar cuidado com isso, para diferenciar os dois pontos. Tomar partido ou explorar mais o meu narrador onisciente, que sabe mais que os personagens, aumentar o suspense, já que é um romance e suspense, aumentar o potencial desse suspense num crescente de tensão até o ápice da história no final. E ela reforça os pontos bacanas. Olha, foi maravilhoso, só que isso se traduz em muito trabalho agora. Eu tô reescrevendo todos esses pontos, as 175 páginas. Ela foi marcando, não em todas, ainda bem, mas ela foi marcando exemplos do que ela tinha citado no relatório dela. É uma experiência maravilhosa. E aí, eu tenho que correr com isso agora, porque setembro eu tenho um prazo e eu tenho que ainda contactar. Eu tenho que refazer a sinopse, que ela tá um pouco desalinhada com esses novos ajustes. O título precisa ser fechado. E essa perspectiva que ela colocou abriu uma infinidade de títulos mais legais do que eu vinha pensando. Então, tá no caminho certo. Eu tenho que mandar pro revisor ortográfico. Eu vou chamar de ortográfico, eu não sei se esse é o termo correto, mas veja, a revisão dela foi da trama, personagens, é o que o editor faria. E o revisor de texto vai fazer as correções de português, de sintaxe, de beleza do texto, evitar repetições de quê, cacofonias, erros de digitação, erros de ortografia, erros de gramática, enfim, vários que podem surgir. Você pensa, mas o escritor tá o tempo todo ali, ele vai cometer esses erros? Comete. A gente escreve um parágrafo, depois você altera, esquece de apagar um pedaço que deveria ter sido apagado, você digita errado e você fica imune aos erros, você não enxerga. Tem que ser uma terceira pessoa com olhos frios e uma experiência profissional nesse sentido para fazer. Não existe fazer isso caseiro. A editora faria isso, ela tem os profissionais para fazer essa revisão. Eu vou contratar, já que eu sou independente, eu contrato esse serviço. Da mesma forma, tem que mandar o briefing da capa para o capista, contando não só a sinopse, mas dando os outros elementos da história que são fortes, que são atrativos, que também propulsionam a trama, que aumentam o suspense. E com esses elementos, o capista vai trazer provavelmente 2 propostas de capa, e aí você fecha uma que fique boa, tanto para o Kindle, para edição eletrônica, como para edição física, porque no meu projeto eu tenho esse plano de Amazon, última semana de setembro, para o lançamento. Posteriormente, a ideia é lançar o livro físico, porque muitas pessoas gostam de ter o próprio livro. Mesmo quem comprou a versão eletrônica vai fazer questão de ter o livro físico. Enfim, fora o prazer de publicar, e a ideia é também procurar essa editora que vai fazer isso, uma editora tradicional, provavelmente uma editora menor. Eu já comecei alguns contatos, então tem muitas chances, muitas coisas promissoras nesse sentido. Por tudo isso, por essa corrida, quando eu terminar de brifar esses... e tem o diagramador, porque faz uma diferença diagramar com um profissional também. O Kindle oferece a ferramenta para você fazer isso, eu já fiz 2 vezes, fica legal, não é que fica ruim, fica legal, mas uma diagramação profissional te dá um índice ativo, te dá uma elegância, deixa mais agradável a leitura no Kindle, então vale a pena investir nisso também. Então eu tenho 3 profissionais ainda para brifar, para mandar a obra e esperar, principalmente essa revisão de texto, que é fundamental. E o que mais que temos aí? Começa então a parte de marketing, que ela, claro, vem sendo construída desde o começo do ano, mas aí tem uma intensificação para o lançamento. Então eu tenho bastante trabalho para fazer, tô correndo contra o tempo.
E teve a Bienal, eu tinha que ir na Bienal, sabe, assim, tudo ao mesmo tempo agora. Vida de escritor independente. É assim, então um pouquinho dos bastidores para vocês, meus pedidos de desculpas pelo atraso no Projeto Clássicos. E assim, o atraso são com 2 livros que eu tô louca para ler, eu tô adorando A Muralha, e o Retrato de Dorian Gray eu tô maluca para ler. Então é uma questão mesmo de impossibilidade física, você não consegue fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo, mas a gente vai dar um jeito nisso, e em setembro vocês vão ter o livro lá na Amazon, e vão poder conhecer meu novo trabalho, e o Projeto Clássicos também, a gente vai sim ter a leitura desses livros em algum momento. Eu fico por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.